Boa tarde, pessoal. Obrigado à comissão por ter aceitado aí o nosso trabalho. É um trabalho desenvolvido na Universidade Federal de Goiás e na Pontifícia Universidade Católica de Goiás também. Um número considerável de pessoas apresentam fenômenos tidos como experiências anômalas, né? Que são situações que fogem da regra, fogem da norma, por isso são consideradas anômalas, e onde as explicações normalmente utilizadas, elas não cabem. E tem essa característica de não apresentar psicopatologia. A frequência com que isso acontece depende de crença, padrão familiar. Em algumas situações, as experiências anômalas podem ser tidas como geniais, como, por exemplo, nas artes. A mediunidade se encaixa como uma dessas formas de experiência anômala, chamada dissociação não patológica, onde um ser encarnado, ele está em contato ou sob o controle, de um ser imaterial ou desencarnado. Mas para algumas pessoas não existe mediunidade, essas manifestações são todas referentes ao transtorno dissociativo, e hoje há um consenso de que a mediunidade é um fenômeno dissociativo, mas sem a psicopatologia. Então, quando a gente fala de fenômenos dissociativos, nós estamos falando de alterações que ocorrem nas funções mentais, que se desarmonizam, se desassociam, se desagregam, trazendo questões aí relacionadas à amnésia, percepção de identidade, percepção do ambiente e assim por diante. Existem alguns exemplos que são comuns de transtornos dissociativos. Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar da história do Divaldo, quando o irmão dele adoeceu e ele ficou paralisado na cama durante um tempo. Isso é uma espécie de dissociação. Pessoas que perdem a memória depois de um trauma, depois de um acontecimento traumático, é a famosa amnésia dissociativa. Recentemente eu atendi no consultório um paciente que ficou cego de um olho durante 36 horas e depois voltou ao normal. Então são sintomas de dissociação, porque em torno de 30% da população vai apresentar transtorno, um episódio dissociativo em algum momento da vida, mas a maioria é transitório. Então nós aplicamos esse questionário, que é um questionário validado, com 131 itens, para o rastreio de doenças mentais e dissociação. Ele avalia todos os distúrbios dissociativos, somatização, depressão, transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, abuso físico, sexual e sintomas de esquizofrenia, experiências paranormais, sonambulismo e distúrbio de identidade dissociativa. Esse questionário foi adaptado aqui pela doutora Amaral do Espírito Santo para a língua portuguesa, e a sua tradução e uso também foi autorizado no doutorado do Dr. Alexander Moreira Almeida, e nós utilizamos exatamente o mesmo questionário. O objetivo era investigar a saúde mental dos médiuns, e nós comparamos com um grupo de espíritas, frequentadores da nossa casa espírita, que não tinham experiência nem estudo de mediunidade. Esse foi o desenho do estudo que nós apresentamos ontem, porque aqui envolveu também uma coleta de hormônios do eixo da adrenal, que não vão ser apresentados hoje, e ao final desse processo eles respondiam o questionário. Como é muito difícil a gente avaliar pacientes com transtorno dissociativo pela incidência pequena, nós utilizamos aqui, para termos de comparação, dados históricos da pessoa que desenvolveu esse questionário, que é o Dr. Colin Ross, um psiquiatra americano. E ele tem, então, um trabalho publicado em 92 com 166 pacientes, em 2005 com 296 pacientes. Esse foi o nosso termo de comparação que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em janeiro do ano passado. E qual foi o resultado? Nós analisamos 47 médiuns experientes e 22 voluntários que eram frequentadores da nossa casa. Os médiuns eram um pouco mais velhos,
houve uma diferença aqui em relação ao nível de educação, comprovando o que já é sabido, que o Espiritismo é a religião onde os seus frequentadores têm o maior índice de educação no Brasil. Em torno de 35% dos espíritas têm curso superior, no caso dos médiuns 81%, aqui dos frequentadores 59%. A idade média que os médiuns sentiram os primeiros sintomas de mediunidade foi 23 anos, mas variando de 3 a 54. E o tempo médio de trabalho mediúnico é de 11 anos, variando de 3 a 40 anos, ou seja, médiuns bastante experientes, que a gente pode confiar nesses resultados. A primeira sessão do questionário diz respeito às queixas corporais, os sintomas somáticos, aquela questão da gente estar somatizando questões psicológicas. E a pergunta é: se tem algum problema médico ou doença foi identificada como responsável por esse sintoma? Aí são 34 perguntas do tipo: você tem dor nas costas? Mas para você responder sim, essa dor, ela não pode ter sido diagnosticada, tipo, eu tenho uma hérnia de disco. Não, aí já justifica um problema físico, tem que ser fora de problema físico. Se há doença física, os problemas causados pelo sintoma em termos de prejuízos ocupacionais e sociais são maiores que o esperado, o sintoma não é causado por drogas ou medicações. Se tudo isso aqui for positivo, a pessoa pode responder sim para essas perguntas. Dentro desses dados históricos, para fazer o diagnóstico, em 34 perguntas, 14 precisam ser respondidas de forma positiva. Lá no estudo do Dr. Ross, 40% dos pacientes foram positivos para distúrbio somático. O que a gente observa é que nos médiuns, o número de sintomas positivos aqui, nos pacientes com transtorno dissociativo foi de 14%, nos médiuns de 3% e nos frequentadores de 4,5%. Quando a gente vai para o percentual de pessoas que foram diagnosticadas com transtorno de somatização, estão repetindo, quase em torno de 40%, os médiuns só 4% e os voluntários 4,5%. Veja, uma diferença muito grande. O abuso de substância, então, os médiuns e os frequentadores respondiam perguntas do tipo: você já teve problema com bebida, já usou droga, já injetou drogas na veia, já recebeu tratamento com álcool e drogas? 51% dos pacientes com transtorno dissociativo responderam que sim. Quando a gente vai para os médiuns, somente 6%, e dos frequentadores 4%, sendo que nenhum deles continuava com esse problema na vida atual. A história psiquiátrica. Então, era respondido dentro do questionário se os pacientes já tinham tido diagnóstico de depressão, mania, esquizofrenia, ansiedade ou qualquer outro problema psiquiátrico. Dentro do grupo de pacientes com transtorno dissociativo, a incidência de outros transtornos era de quase 3, 2,7 por pessoa. Aqui no nosso grupo de médios, 0,6 na média, né, obviamente, e os voluntários 0,9. 51% dos médios não tinham nenhum histórico de doença psiquiátrica, 9% ansiedade, 18% depressão, 13% ansiedade e depressão e 9% ansiedade, depressão e mania. Em relação à depressão, 89% dos pacientes com transtorno dissociativo apresentavam depressão. Quando a gente olha nos médiuns, 51%. Desses 24 médiuns que referiram já ter tido depressão, 20 já estavam em remissão, sem remédio. 2 colocaram como incerto, 1 atualmente ativo, recorrência, e 1 atualmente ativo, primeira ocorrência. E aqui o dado gráfico disso, né? Interessante salientar uma coisa muito presente dentro do centro espírita e inclusive entre os espíritas, talvez pouco falado, 7 médiuns citaram ter tido em algum momento pensamentos de morte, de suicídio, desejo de estar morto, tentativa de suicídio, sendo que 4 chegaram já a ter ingerido medicação para tentar o suicídio. Nós, inclusive, fizemos uma semana inteira dedicada, porque o nosso centro tem palestra de segunda a sábado,
com tratamento mediúnico também de segunda a sábado, então são muitos médios e muitos frequentadores. Nós fizemos uma semana inteira dedicada a esse assunto, ao suicídio. Nos sintomas de esquizofrenia, também são várias perguntas e precisa ser positivo em pelo menos 6,5 na média, né? No grupo 1, o número positivo foi só de 2,2. E o sintoma mais positivo foi vozes dialogando na sua cabeça e vozes comentando as suas ações, né? O grupo dos médiuns, que é uma coisa que obviamente ia estar presente. Mas 6 médiuns apresentaram pontuação maior do que 6. No grupo 2, essa incidência foi menor, né? Da pontuação 1,7, e também mais ou menos os mesmos sintomas foram os mais importantes. O abuso infantil foi um tema extremamente importante. Quando a gente compara com os dados dos pacientes de transtorno dissociativo, é bem menor. 84% desses pacientes relatam abuso sexual e 78% abuso físico, e 91% físico e ou sexual. Mas no grupo de médiuns, 17%, e no grupo de voluntários, 23%, que é um número expressivo, né? Em relação já às características de transtorno de identidade dissociativa, são 16 perguntas que são feitas. Dentre elas, você ouve vozes alguma vez falando com você, conversando dentro da sua cabeça? Você já sentiu que há uma outra pessoa ou pessoas dentro de você? Dentro dessas 16 perguntas, os pacientes com transtorno de identidade dissociativa têm uma positividade aqui de 10 questões. No grupo de médium, esse número foi de 2, e nenhum médium apresentou uma pontuação maior do que 10. No grupo dos voluntários, a pontuação foi 2,1, e uma voluntária apresentou uma pontuação maior do que 10, entrando no diagnóstico de transtorno de identidade dissociativa. Aqui, em relação às experiências, né, sobrenaturais, o número de respostas nos indivíduos com transtorno foi de 5,3, eram respostas do tipo: você já teve qualquer experiência extrasensorial, como telepatia, ver o futuro, mover objetos, ver o futuro em sonhos, déjà vu? E aqui a diferença de resposta foi aonde os médiuns, por motivos óbvios, né, se aproximaram mais dos pacientes com transtorno dissociativo, porque eles vivenciam muito essas experiências tidas como sobrenaturais. Aqui em relação à amnésia dissociativa, que é definida por uma pergunta objetiva: você já teve dificuldade para se lembrar de informações pessoais importantes, particularmente de conteúdo traumático ou estressante, que é grande demais para ser explicada por esquecimentos comuns? Então é a pessoa que teve um trauma importante e depois dele a amnésia. No dado histórico, 75% dos pacientes com transtorno dissociativo tinham amnésia. No nosso estudo, um médium referiu que sim e um voluntário. A fuga dissociativa, a pergunta é: você já fez viagens súbitas e inesperadas para longe da sua casa ou local de trabalho sem conseguir lembrar de seu passado? É a pessoa que dá aquela surtada e vai aparecer num outro estado depois de 3 dias, né? 21% dos pacientes com fuga dissociativa já apresentaram isso, nenhum médium e um voluntário se referiu positivo. Transtorno de despersonalização, é a pessoa que perde o contato com o corpo dela, né? Você já teve a sensação que seus pés e mãos e outras partes do corpo tinham mudado de tamanho? Você já se viu fora do corpo? Já teve uma forte sensação de irrealidade que durou por um tempo e não foi causado por droga nem álcool? Então, dentre os pacientes com transtorno dissociativo, 57% apresentaram critérios de despersonalização e um médium apresentou esse critério e nenhum voluntário. E o último, o transtorno de identidade dissociativa, onde a pergunta é: você já sentiu como se existissem 2 ou mais identidades ou personalidades distintas dentro de você, cada uma com seu próprio modo de perceber, pensar e se relacionar contigo mesmo e com os outros? Ao menos 2 das entidades ou personalidades tomam recorrentemente o controle sobre o seu comportamento? Dentre os dados históricos, então, 46% dos pacientes apresentavam transtorno de identidade, nenhum médium apresentou e um voluntário, que na verdade foi o mesmo voluntário que apresentou todos esses
transtornos. Aqui, a comparação entre os dois grupos, não houve significância estatística em nenhum ponto, mas quando a gente compara numericamente esses dados com os dados históricos, a gente vê que realmente a diferença é muito grande. Então, em relação à avaliação do estado da saúde mental dos participantes, não encontramos diferenças entre médiuns e voluntários não médiuns, mas quando esses dados são comparados com os dados históricos de pacientes com transtorno dissociativo, obviamente há uma enorme diferença. Então, nossos resultados, eles endossam dados anteriores, e como médiuns e pacientes com transtorno dissociativo, eles compartilham da dissociação, desse fenômeno da dissociação, o estudo da mediunidade dos médiuns, ele pode criar caminhos farmacológicos ou não para auxiliar portadores de transtorno mental. Muito obrigado.